Fala pessoal, eu sou o Renan Mancio da Bizu e hoje a gente vai dar continuidade a mais um tema que eu particularmente gosto bastante, que é o tema de fundos de investimento. Hoje a gente vai falar especificamente sobre os fundos de renda fixa. Eu vou tentar mostrar para vocês alguns dos pontos positivos e os pontos negativos de cada um dos tipos de fundos de investimento em renda fixa que a gente tem hoje no Brasil. E eu vou tentar mostrar para vocês também quais são algumas armadilhas que vocês têm que tomar cuidado para não perder dinheiro em fundos de renda fixa. Também eu vou falar de alguns fundos que hoje performaram muito bem nos últimos 36 meses, nos últimos 60 meses. Então eu vou tentar mostrar um histórico interessante para vocês. Beleza? Então não esquece, segue a gente aqui nas redes sociais, vai estar aparecendo aqui embaixo. Já deixa o like se você ainda não deixou, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e compartilha esse vídeo com seus amigos para que a gente consiga crescer o nosso canal e ajudar vocês com cada vez mais conteúdos interessantes. Também não esquece de deixar lá embaixo nos comentários o que você pensa sobre fundos de investimento, se você já investe através dessa modalidade, se você prefere fundos de ação, fundos de renda fixa e o que mais você gostaria de ver aqui no nosso canal. Beleza? Então, chega de demora e bora pro vídeo. Beleza, então vamos lá. Eu gosto de deixar sempre assim anotados os pontos positivos e os pontos negativos de cada um dos investimentos para que eu possa tomar minha decisão da melhor forma possível. Pensando nisso, eu vou tentar colocar alguns pontos aqui e aí depois eu vou falando sobre cada um deles, só para deixar isso aqui um pouco mais dinâmico. Um dos pontos principais que eu acho aqui interessantes é a possibilidade de você economizar tempo nos seus investimentos. Ou seja, às vezes você é uma pessoa que trabalha muito ou que tem muitas atividades fora da vida dos investimentos e não tem tempo de ficar fazendo um monte de coisa, escolhendo o que é melhor e o que é pior para você. E aí, nesse caso, os fundos de investimentos são uma excelente porta de saída para você escapar dessa sua falta de tempo. Porque você vai dar o dinheiro na mão de um gestor e esse gestor vai cuidar do seu dinheiro dali até o fim da vida que você deixar com ele lá. Beleza? Então vamos lá. Tempo. Já outra coisa que eu acho muito importante é a possibilidade de você ter acesso a investimentos mais caros. Tá? Então eu vou colocar aqui mais investimentos e mais diversificação também. Essa é outra coisa que já vou colocar. Então mais rentabilidade aqui, né, com títulos mais caros e também mais títulos, ou seja, mais diversificação. Tá? Você vai poder diversificar mais e tem acesso a mais títulos que custam um valor maior e tem uma melhor taxa de retorno. Como assim? Vamos explicar agora um por um. O que eu quero dizer com títulos que são mais caros que pagam mais? Imagina que hoje tem uma empresa privada que vai emitir um crédito, por exemplo, para construir um porto. Né? Eles ganharam uma licitação lá e querem construir um porto. Essa empresa ela vai emitir esse valor e geralmente ela não quer ficar muito diversificada em vários pequenos investidores. Ela quer lá que cada investidor que esteja a fim de contratar o crédito dela, que pague pelo menos R$500 mil para ter acesso a esse crédito. E em contrapartida, vamos supor que a taxa média de mercado esteja ali, por exemplo, IPCA mais 4 ao ano, essa empresa pode ser que te ofereça IPCA mais 7. Ou seja, você está ganhando quase 3% a mais ali ao ano por conta desse crédito aqui. E aí, geralmente, na pessoa física, imagina R$500 mil para investir num título de renda fixa que não tem cobertura do FGC. É muito risco, é muito dinheiro, talvez você não se sinta atraído ou nem tenha condições de investir nesse tipo de investimento. Já nesse fundo aqui, imagina que esse fundo de investimento, a aplicação mínima dele é de R$1.000. Você colocou R$1.000, só que esse fundo juntou lá o dinheiro de todo mundo e tem fundos de investimento hoje de renda fixa com mais de bilhões de reais de patrimônio líquido. Então, esses R$500 mil para conseguir comprar esse crédito é só uma merrequinha para eles. Isso não vai fazer falta no fundo. E é uma parcela muito pequena para você considerar como um risco muito grande na carteira do fundo. Então, nesse caso, esse fundo vai poder comprar esse título de R$500 mil, que vai te pagar lá o seu IPCA mais 7 e vai te render um retorno muito maior do que aquele IPCA mais 4 que você compraria como pessoa física. Então essa é uma das vantagens que você tem em investir através de fundos. Mais diversificação. Por que eu coloquei isso aqui? Como eu falei, o patrimônio líquido do fundo ele é de alguns bilhões de reais, né? Normalmente tem fundos com 100 milhões, com 200 milhões, e aí vai. Mas de qualquer forma é mais do que você conseguiria diversificar com seus R$1.000 para investir nesse mesmo fundo. Imagina que eu hoje com R$1.000 consigo comprar normalmente um CDB ali, né, R$1.000 de um mesmo CDB de um determinado banco.
Já através do fundo, não. Os meus R$1.000 eu estou diversificado dentro do patrimônio líquido inteiro do fundo. Então isso é uma coisa muito importante que eu acho, e você dilui muito o seu risco. Mais um ponto positivo que eu acho bem interessante através de fundos de investimento é a liquidez. Só que a liquidez pode ser tanto um amigo quanto um inimigo na hora da gente investir nosso dinheiro. E eu vou explicar por quê. A liquidez no fundo de investimento, como é que funciona? Você tem fundos de investimento que podem investir D mais 1, D mais 0, D mais 30, D mais 400, D mais 1000. Né? Então significa o quê? Que a partir do momento que você pediu o seu dinheiro de volta, o fundo tem ali desse determinado tempo para te devolver o dinheiro. Enquanto ele não te devolveu, que é para o prazo de cotização, você está exposto no fundo. Então se o fundo subir, o seu valor de investido vai subir junto, se o fundo cair, o seu valor investido vai cair junto. Então essa é uma das coisas que você precisa tomar cuidado. Quando a gente vai investir em renda fixa fora de fundos, você fica muito sujeito ao mercado secundário. Então vamos supor que eu comprei um CDB pré-fixado que me pagasse ali 10% ao ano para 2030. Hoje esse título ele está pagando muito menos, ele custa muito menos do que você pagou antes. Então vamos supor que você pagou R$1.000 nesse título lá atrás, hoje ele deve estar valendo para você ali uns 900, 950. Por quê? Porque a taxa Selic subiu, o CDI subiu junto e hoje você acha facilmente em várias corretoras pré-fixados de 12%, de 13%. Então, aquele título que você comprou que pagava 10 não é mais tão interessante assim. Então, provavelmente você não vai conseguir vender ele para ninguém. E se você for vender para alguém, você vai vender por muito menos do que você pagou. Então, esse é um risco muito grande quando você investe no mercado avulso, por assim dizer, né? Fora dos fundos. Já no fundo de investimento, não. Você tem uma liquidez garantida. Ela é assegurada. Não importa se tem gente querendo ou não vender ou comprar aquele título. Você pediu seu dinheiro de volta, o fundo vai te devolver seu dinheiro. Tá? Então essa é uma das vantagens. Ao mesmo tempo, a liquidez também passa a ser uma das maiores vilãs na nossa estratégia de fundos de investimento. E eu vou mostrar por quê. Na estratégia de renda fixa, a gente tem várias modalidades que a gente pode adotar para tentar potencializar nossos ganhos. São elas marcação a mercado, que é quando você compra um título de renda fixa e aí, de acordo com o mercado, se a taxa Selic subiu, caiu, se a procura aumentou, diminuiu para aquele determinado tipo de título e tudo mais, o seu título ele valorizou mais do que se você esperasse para receber lá no final do prazo. Então vale a pena você vender de forma antecipada. Essa é uma das estratégias, que é fazer a marcação a mercado. A outra estratégia é você fazer swap. Então, por exemplo, você compra um título pré-fixado, depois faz um pós-fixado, e aí você aposta que vai subir ou que vai cair a taxa Selic, coisas desse tipo, né? Então isso é uma operação de swap, quando você troca os juros por um pelo outro. E todas essas coisas são meio complicadas de você fazer, não é fácil de você conseguir achar títulos que consigam encaixar tudo isso, leva tempo para montar uma operação dessa, então pode ser que você não consiga fazer. Já o fundo de investimento, que também está dentro dessas vantagens aqui da estratégia, que está dentro dessa modalidade de tempo que eu mostrei aqui, ele pode fazer isso o tempo inteiro, porque tem pessoas que vivem para isso. Então eles fazem só isso, por isso que você economiza seu tempo, porque em vez de você montar as suas coisas, o fundo está montando. Ao mesmo tempo, como a liquidez do fundo é muito alta, ou seja, você consegue resgatar seu dinheiro até em um dia depois do que você pediu, o fundo também às vezes precisa vender um ativo que está no prejuízo. Então lembra do exemplo que eu falei? Imagina que você comprou um título de renda fixa lá atrás, hoje esse título está menos atraente do que era antes, então em vez de pagar R$1.000, que foi o que você pagou, hoje ele está valendo 900. O fundo não tem tempo de esperar esse título recuperar o fôlego. Ele é obrigado a vender porque ele precisa devolver o dinheiro dos cotistas. Por isso ele vai ter que vender no prejuízo e isso vai refletir para você numa rentabilidade menor do que você esperou que você tivesse. Então esse é um dos pontos negativos também da liquidez, que pode ser tanto um aliado aqui, como pode ser um inimigo aqui do outro lado. Então tem que tomar cuidado na hora que for escolher os títulos de renda fixa. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado são as taxas de administração e performance. Tá? Não são todos os fundos que possuem esse tipo de taxa, então é bom você olhar lá nas lâminas de todos os fundos de investimento, e aqui eu não falo só de renda fixa, mas de todos eles. Alguns fundos cobram, outros fundos não cobram, então é bom vocês ficarem bem atentos com isso. Na modalidade de renda fixa, nós temos o fundo tipo simples, que é o fundo que geralmente você vai achar lá, que só investe em tesouro direto, em títulos públicos, ou títulos de risco equivalente a um título público, e você não paga taxa de administração. Hoje, por exemplo, em algumas corretoras você tem títulos
fundos desses renda fixa que são para investimentos de a partir de R$100 e que não tem taxa de administração, ou seja, taxa zero. Tá? Então essa é uma coisa boa para que, eu não quero deixar o dinheiro na poupança, mas eu ainda não sei investir. Procura um título de renda fixa, um fundo, na verdade, que seja fundo simples, e você procura esse fundo que seja de taxa de zero de administração. Você vai ganhar lá mais ou menos a média da Selic, que é mais hoje do que está pagando a poupança. Beleza? Então, taxa de administração e performance. Outra coisa que você precisa pensar, uma desvantagem do fundo, é o quê? É a falta de opção que você tem na hora de escolher o que você vai investir ou não. Porque você pode escolher qual fundo você vai querer colocar o seu dinheiro, mas você não pode escolher aonde que o fundo vai investir propriamente o seu dinheiro. Então pode ser que o fundo esteja tomando muito mais risco do que aquilo que você gostaria de tomar. Essa é uma das coisas negativas também, porque você está delegando a sua atividade de escolher os seus investimentos para um profissional da área. Então esse é um dos riscos que você tem também que analisar. Tá? Então a falta de opinião é uma das partes negativas que eu considero quando você investe através de fundos de investimento. Isso vale para qualquer tipo de fundo, não só para o de renda fixa. E uma coisa que eu acho muito importante que eu gosto de olhar antes de escolher um fundo de investimento é o histórico de 36 meses do fundo. Tá, então vamos olhar aqui. 36 meses. Por que eu gosto de olhar esse período? Porque imagina, qualquer tipo de fundo de investimento que começou a investir lá no comecinho da crise, ou seja, no comecinho de 2020, hoje está ganhando dinheiro, muito dinheiro. Se eu tivesse fechado meus olhos e tivesse escolhido lá 10 títulos de renda fixa pós-fixado, hoje eu estaria ganhando dinheiro. Se eu tivesse fechado os olhos e tivesse escolhido 10 títulos de IPCA+, hoje eu estaria ganhando dinheiro. Se eu tivesse fechado os olhos e tivesse escolhido 10 ações, muito provavelmente hoje eu estaria ganhando dinheiro. Então não é uma janela muito grande para você olhar 12 meses. Eu não gosto de ver isso. É importante você olhar o histórico dos últimos 12 meses para saber se pelo menos no curto prazo de tempo o gestor está tomando boas atitudes, mas eu gosto de olhar fundos que tenham pelo menos 36 meses ali de histórico para eu poder olhar como que ele se comportou antes da crise. Tem alguns fundos que eu gosto de olhar ainda que são de 5 anos, de 10 anos ali, tem poucos hoje no Brasil, mas ainda tem alguns. Então você consegue ter um histórico gigantesco e ver como é que aquele fundo se portou de acordo com a média do mercado se você tivesse investido por conta própria. Outra coisa que é muito importante você conhecer são os gestores em si e não só as casas de gestão, né? Não só as gestoras no sentido de PJ, mas quem são os gestores e gestoras no sentido de PF, quem está tomando as decisões nesse fundo. Eu gosto muito de analisar cada um deles. A gente tem grandes nomes hoje no Brasil que cuidam dessa área de gestão. Não vou falar nenhum deles aqui para não incentivar vocês, nem influenciar vocês de nada do tipo, mas é importante vocês olharem lá e conhecerem cada um deles. Tem grandes gestoras também que estão no mercado de fundos já faz muitas décadas no Brasil, então é bom que vocês conhecerem isso. Como eu falei, um fundo que acabou de sair, de uma gestora que acabou de entrar no mercado, eu particularmente não confio em deixar meu dinheiro nesse tipo de investimento, porque pode ser ali que o cara teve uma sorte ali e aproveitou e ganhou dinheiro no curto prazo de tempo e não vai se repetir de novo. Então isso é uma das coisas que eu evito fazer. Eu gosto de olhar sempre pelo menos 36 meses. Outras coisas que é legal de falar de fundos de investimento é que através desses fundos você consegue investir em créditos no exterior. Então você pode comprar títulos do mercado americano, mercado europeu, tudo mais, e por aí vai comprar títulos de vários lugares, créditos privados de várias empresas do mundo inteiro. E na pessoa física é muito mais difícil você conseguir fazer isso daí, porque é muito mais caro, meio complicado você conseguir ter acesso. Não estou dizendo que não vai ter, só estou dizendo que é mais fácil através de fundos de investimento. A taxa de administração de performance, vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque tem fundos hoje que se você descontar a taxa de administração de performance deles, você vai ver ali, por exemplo, alguns títulos de renda fixa, alguns fundos de renda fixa pagaram a 100% do CDI. Pô, mas hoje, se você for em qualquer corretora, você acha títulos avulsos, por assim dizer, que estão pagando 130, 140 do CDI. Então não é bom você pagar muita taxa de administração. Então é bom que você faça essa média dos últimos 36 meses e veja lá naqueles 36 meses se o título, se o fundo pelo menos bateu o CDI e qual foi a porcentagem a mais do CDI que ele conseguiu ficar. Porque também não vale a pena, como eu falei, você delegar o seu dinheiro lá, correr esse risco através de fundos e tudo mais, assumir um risco muito maior do que você deveria assumir por conta própria na maioria das vezes, para chegar lá no final e ganhar 100%,
120% do CDI. E em muitos casos, infelizmente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, tem fundos de renda fixa que são péssimos. Você vai olhar, o cara está rendendo lá para você 80% do CDI nos últimos 36 meses. Né? Então são coisas horríveis. Praticamente pior do que você deixar o dinheiro na poupança. Então tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Isso é uma das coisas que eu gosto de analisar bastante e fazer essa conta. Eu vou colocar para vocês aqui algumas fotos de fundos de investimento que vocês podem encontrar com taxas boas, taxas ruins, como é que funciona o aporte mínimo, depois o aporte subsequente que você pode fazer neles, como que funciona a questão de liquidez e tudo mais, e vou mostrar também para vocês a rentabilidade. Nessa foto aqui vocês podem ver que aqui nessa primeira coluna da esquerda a gente consegue ter acesso aos gestores, né? Então quem são as casas de gestão que estão por trás desse fundo? Esses aqui são os nomes. Logo depois, aqui é uma foto da corretora da XP e eles têm essa classificação Morningstar, que é mais ou menos uma classificação de risco, né? Ou seja, quanto maior for essa estrela, mais seguro é o fundo em questão de governança, tá? Isso aqui entra mais a governança. Ali depois a gente tem ali qual que é o aporte mínimo para você entrar nesse fundo, que você vai saber aqui, por exemplo, alguns fundos são de R$100, outros de 5 mil, outros de 10 mil, aí vai depender muito de cada um de vocês. Temos também taxa de administração e quando houver taxa de performance também, que o fundo mostra ali quanto que cobra cada um deles. A gente pode chegar de 0 a 2% ali de taxa de administração normalmente. Aqui também nessa coluna você pode ver o risco que a XP classifica, ele vai de 0 a 100 e é bom você ter isso daí em mente, né? Apesar de ser título de renda fixa, você pode ter ali uma questão de risco maior ou menor, mesmo na renda fixa. E essa última coluna aqui que vocês estão olhando, dá para ver que a rentabilidade dela nos últimos, no ano, no mês e nos últimos 12 meses. E aí, geralmente, quando você clicar aqui nessa setinha do canto, ele vai expandir e vai mostrar para você um gráfico que vai te dar desde o início. E aí, como vocês podem ver aqui no canto, ele tem lá para mim 12, 36, 24 meses, tem ali desde o início, então eu gosto de ficar mexendo nesse gráfico aqui para saber mais ou menos o histórico. Se eu olho ali e coloco desde o início e ele nem aparece para mim, eu já prefiro nem dar continuidade nesse fundo e seguir para outro. E qual que é o único caso que eu não levo em conta o prazo do fundo em si? É quando eu conheço o gestor. E eu sei que esse gestor ele saiu já de uma história de 10 anos de um outro fundo e fundou seu próprio fundo, que está sendo muito comum hoje no Brasil acontecer. Os grandes gestores estão saindo da posição de funcionário e estão virando hoje seus próprios donos, seus próprios gestores das suas próprias casas. Então, nesse caso, isso aí sim eu deixo o histórico meio que de lado, porque eu conheço o gestor em si. Beleza? Então esse é o único caso. Então é mais ou menos isso daí, o vídeo eu tentei deixar ele bem simples, o mais prático possível. Espero que vocês tenham gostado. Ainda essa semana a gente deve soltar um vídeo do Fábio falando sobre renda fixa na modalidade avulsa, por assim dizer, né? Que é quando você vai investir por conta própria e aí você consegue depois ter mais ou menos uma noção de se é mais trabalhoso você investir por fundo ou investir por conta própria. Eu particularmente gosto muito de fundos de investimento porque eu não tenho tempo de ficar escolhendo um por um e ficar tomando conta dos meus investimentos por conta da minha profissão. Por ser assessor de investimentos, eu tenho que me preocupar em tomar a decisão correta para os meus clientes. Não dá para eu ficar preocupado com a minha própria carteira de investimento e deixar ali meus clientes com uma posição comprometida porque eu estou olhando a minha parte. Então, por conta disso, eu prefiro deixar nos fundos de investimento e aí eu tomo conta da carteira dos meus clientes. Do mesmo modo, eu também procuro orientar meus clientes sempre da seguinte maneira: você tem tempo de ficar monitorando sua carteira para a gente comprar aqui, vender ali, você quer deixar uma coisa mais de longo prazo, mais curto prazo, o que você quer fazer? Então, dependendo da resposta do cliente, eu oriento ele. Bom, a gente vai montar uma carteira diversificada para você de várias coisas e você vai comprar coisas mensalmente, ou simplesmente eu viro para ele e falo, ó, você não tem tempo, então vamos colocar em fundos de investimento e você vai viver sua vida e aí a gente vai só monitorando a rentabilidade do fundo. A gente também postou um conteúdo sobre fundos de investimento essa semana lá no nosso Instagram, então segue aqui embaixo, tem o meu Instagram, tem o Instagram do Fábio que está lá na descrição, tem o nosso Instagram da Bizu também, então segue ali, a gente está publicando bastante conteúdo toda semana lá para vocês ficarem por dentro. Não esquece de deixar aqui embaixo nos comentários o que você achou dessa aula, se você acha que a gente precisa falar mais, menos, qual tema que você gostaria de ver nos próximos vídeos.
E também vai lá no nosso Instagram, tira uma foto ali, compartilha com a gente, marca a gente no Instagram de vocês, dos vídeos que vocês estiverem assistindo, que a gente está sorteando bastante coisa ali, a gente está tentando dar brindes para as pessoas que estão participando. A gente teve o nosso curso de educação financeira, que foi no final do mês passado ali, deve estar saindo aí o vencedor dentro de alguns dias. Então participa ali com a gente, vamos continuando seguindo o nosso canal, já deixa ali, se inscreve se você ainda não for inscrito e bora para a semana que vem.